Ela entrou na sala com um brilho nos olhos que eu não via havia muito tempo, talvez anos. Um brilho que não era para mim. Trazia nas mãos uma pequena caixa branca, dessas que parecem joias, mas que escondem verdades mais pesadas que qualquer pedra. Abriu com cuidado, mostrou o teste e disse sorrindo, com a voz trêmula de quem quer ser lembrada pela alegria: "Estou grávida. Finalmente teremos o terceiro bebê, aquele que sempre sonhamos." Eu a olhei e por um segundo senti o chão se mover debaixo dos meus pés. Mas disfarcei, sorri e fingi acreditar. Fingi porque já não havia espaço para sustos, não depois de tudo que eu já sabia, ou pelo menos intuía. Fazia 2 anos que eu não a tocava. 2 anos desde a última vez em que dividimos o mesmo travesseiro, o mesmo desejo, a mesma intenção de estar juntos. 2 anos de camas separadas, de desculpas prontas, de corpos que já não se reconheciam. E agora, diante de mim, ela trazia um milagre impossível. "Que bom, querida." Foi tudo o que consegui dizer. Minha voz saiu firme, quase natural. Ela se jogou no sofá, as mãos sobre o ventre, como se já protegesse o fruto de uma felicidade recém-criada. Falava sem parar, das cores do quarto, do nome se fosse menino, da reação das crianças. Eu apenas ouvia, com a mente distante e o rosto imóvel. Cada palavra dela era uma faca polida, afiada pelo descuido de anos. Enquanto ela sonhava alto, eu me lembrei do vazio das nossas últimas conversas, sempre práticas, sempre frias. "Traz o pão, liga o alarme, a conta de luz chegou", coisas assim. E agora ela falava de vida, de futuro, como se não houvesse um cadáver enorme de amor estendido entre nós. A ironia me arranhava por dentro. Eu me levantei devagar, fui até a cozinha e lavei as mãos como quem tenta apagar um pensamento. A água gelada me trouxe de volta ao presente. O som dela cantando baixinho na sala, mexendo no celular. Talvez já mandando mensagens de anúncio para amigos, parentes, redes. O teatro começava, e eu, mais uma vez, seria figurante da própria história. Peguei um copo d'água, bebi devagar, e enquanto o líquido descia, senti algo mais duro e seco subir. Uma certeza, a de que eu não precisava confirmar nada ainda. Bastava observar. Ela mesma se entregaria, cedo ou tarde. Gente que mente por impulso sempre deixa as pontas soltas. Naquela noite, ela quis comemorar. Preparou um jantar simples, acendeu uma vela e me serviu vinho. O mesmo vinho que compramos quando nasceu nosso segundo filho, há 25 anos. Ela ergueu a taça e disse: "A nossa família que cresce outra vez." Eu toquei a taça na dela e respondi: "A família", sem acrescentar mais nada. O som do vidro batendo soou mais como um adeus do que um brinde. Fui dormir antes dela. O quarto era o mesmo, mas o espaço entre nós parecia um continente. Deitei de lado, olhos abertos, e fiquei ouvindo seus passos no corredor, o murmúrio dela no banheiro, o clique do celular sendo conectado no carregador. E então aquele silêncio espesso tomou conta da casa, o mesmo de sempre, só que agora com um novo peso. O de um segredo crescendo dentro de alguém que já não me amava. No dia seguinte, ela saiu cedo, com uma leveza que me pareceu ensaiada. Quando voltou, trazia sacolas de roupas de bebê, revistas de maternidade, até um colar novo. Disse que tinha passado na farmácia, feito outro teste só para confirmar. "Deu positivo de novo", anunciou, e eu, fingindo surpresa, fingi que ainda existia dentro de mim um homem capaz de comemorar aquilo. Mas por dentro algo se movia. Não era raiva nem ciúme. Era uma espécie de serenidade escura, a calma de quem entende que a guerra já começou, mas ninguém percebeu ainda. Eu sabia que, a partir dali, cada gesto meu teria que ser medido, cada palavra contada. Era o tipo de mentira que se alimenta de reação. E eu não daria esse prazer. Ela falava no grupo da família,
Sorria mais, se arrumava melhor. As amigas começaram a visitá-la com flores, roupas de bebê, conselhos. Ela amava a atenção, o palco, o papel de mulher renascida. E eu, sentado no canto, observava o espetáculo com a paciência de quem espera o último ato para se levantar. Numa dessas visitas, ouvi uma delas dizer: "Ele deve estar radiante, né?" E ela respondeu rindo: "Ah, ele é mais contido, mas está feliz do jeitinho dele." Todas riram. Eu continuei na cozinha, lavando uma xícara que já estava limpa, só para não interromper a cena. À noite, quando todos se foram, ela veio até mim e disse com um toque forçado no ombro: "Você tem sido tão calado ultimamente?" Eu a encarei por um segundo e devolvi: "Só estou deixando o tempo falar por mim." Ela sorriu, talvez sem entender, e subiu as escadas com um leve cansaço. Quando ouvi a porta do quarto fechar, fui até o escritório. Abri a gaveta da escrivaninha e tirei de lá uma pequena caixa de metal onde guardava documentos antigos, recibos, contratos, papéis que contam mais da vida de um homem do que qualquer fotografia. Peguei um envelope em branco e escrevi com letra firme: "Início." Guardei dentro dele uma única folha, a cópia da última declaração de imposto de renda dela, onde o campo emprego atual ainda estava vazio. Era simbólico, eu sei, mas aquilo era o começo. O primeiro traço de uma linha que eu ainda desenharia com precisão cirúrgica. Fui dormir tarde, dessa vez na poltrona da sala. E quando o sol entrou pela janela no dia seguinte, eu percebi que algo havia mudado de lugar dentro de mim. Não era dor, nem desespero. Era consciência. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia quem ela era. E o mais importante, ela ainda não sabia quem eu estava prestes a me tornar. Antes daquele anúncio, antes da caixa branca, antes do sorriso ensaiado, houve um longo deserto entre nós. 2 anos inteiros de convivência silenciosa, onde o tempo corria, mas o amor havia parado. É estranho como a rotina pode continuar funcionando, mesmo quando o coração já não participa de nada. Éramos 2 atores que decoraram o texto, mas esqueceram o sentido. Tudo começou com o que parecia pequeno. O afastamento não veio em brigas, nem em escândalos. Veio nas ausências disfarçadas de normalidade. Ela passou a dormir cada vez mais tarde. Dizia que precisava de um tempo para si mesma. Eu respeitei. Achei que fosse uma fase. Fases sempre passam, pensei. Só que essa ficou, e com ela, o frio. No início, tentei reacender o que restava. Viagens, jantares, conversas. Sugeri que fôssemos visitar nossa filha mais velha em São Paulo, ou passar o fim de semana na casa de praia que estava fechada há meses. Ela dizia que estava cansada, que o trabalho a exauria, que precisava de descanso. Quando insisti demais, veio a resposta que marcou o início da distância real. Eu não tenho mais energia para fingir felicidade, entende? Entendi. Mas a verdade é que entender não cura nada. Eu me calei. E aos poucos, o silêncio se tornou uma parede. Lembro-me de uma noite em que acordei com o som do celular vibrando do lado dela. A tela iluminava o quarto e, por reflexo, metade do rosto dela. Ela sorriu para a tela. Um sorriso leve, íntimo, involuntário. Não o sorriso social que ela me oferecia nos jantares, mas um sorriso vivo. Um que eu já não via fazia tempo. Fingiu dormir quando percebeu que eu estava acordado. E eu fingi também. Na manhã seguinte, preparei café como sempre. Coloquei a caneca na mesa e perguntei se tinha dormido bem. Mais ou menos, ela respondeu sem levantar os olhos do celular. Aquilo se repetiu por semanas, meses talvez. A mesa, o cheiro de café e o espaço vazio entre nós. Houve um dia em que tentei tocá-la. Sem segundas intenções, só um gesto. Encostei a mão no ombro dela enquanto ela passava roupa na sala. Ela se afastou instintivamente, como quem recua de um toque estranho.
Pedi desculpas. Ela fingiu não ouvir. Foi nesse dia que percebi. O corpo dela não me reconhecia mais. E o meu talvez também já tivesse desistido. Os filhos notaram, claro. O mais novo, durante o almoço de domingo, perguntou se estávamos brigados. Ela respondeu antes de mim. Seu pai anda muito fechado. Eu sorri, com a boca e com o coração calado. Eles cresceram sem saber o que havia acontecido. E talvez fosse melhor assim. Algumas verdades só machucam quem não tem culpa. Mas o pior não foi a frieza, foi a indiferença. A indiferença mata devagar. Ela começou a sair mais. Dizia que eram reuniões de equipe, jantares de confraternização. Voltava tarde, cheirando a perfume caro que eu não reconhecia. Um dia cheguei a perguntar: desde quando seu escritório mudou o horário para depois da meia-noite? Ela riu. Um riso que escorreu pelos dentes, seco e sem medo. Desde que comecei a me cansar de ser vigiada. Foi quando aprendi que não há nada mais solitário do que dividir um teto com alguém que já foi embora. Nos aniversários, os presentes viraram obrigações. Nos natais, as fotos pareciam montagens. E mesmo assim, eu mantinha o papel do marido estável, o que não desiste, o que acredita no tempo como remédio. Hoje entendo que eu não era persistente. Eu era covarde. Tinha medo de encarar o fim, medo de admitir que a mulher que dormia a 2 cômodos de mim já não me pertencia. Lembro da última vez em que realmente tentamos conversar. Era começo de outono. Ela estava no jardim, podando as flores que eu havia plantado meses antes. Eu disse que sentia falta dela, que sentia falta de nós. Ela nem levantou os olhos. Só respondeu: eu não sei mais quem somos e acho que você também não. Depois entrou, sem olhar para trás. Naquela noite, dormi no sofá pela primeira vez. Disse que era por causa da dor nas costas, mas era mentira. Queria apenas ver se ela notava minha ausência. Não notou. Na manhã seguinte, o travesseiro dela ainda tinha a marca da cabeça. E o meu, frio. O tempo foi passando. Os amigos começaram a perceber que algo estava errado. Vocês andam sumidos, diziam. Eu inventava desculpas. Ela também. Fingíamos harmonia com a maestria de 2 profissionais cansados. E no meio desse teatro, a casa foi mudando. Os porta-retratos sumiram das prateleiras, as conversas sumiram das noites, o riso desapareceu dos cantos. 2 anos. 248 jantares, sem troca de olhares. 735 manhãs em que ela saiu sem dizer bom dia. E eu, em todas elas, fingindo normalidade. Quando ela anunciou a gravidez naquele dia, não foi um raio em céu azul. Foi apenas o último trovão de uma tempestade que eu já ouvia há muito tempo. O bebê só confirmou o que eu já sabia. Eu era um hóspede de luxo num casamento morto. Mas o que ela nunca imaginou é que, enquanto ela acreditava que eu dormia, eu já tinha acordado fazia muito tempo. A diferença é que eu aprendi a observar, a olhar o relógio, os horários, as palavras ditas e as não ditas. 2 anos de distância me ensinaram a arte da escuta e, mais importante, a arte da espera. Eu sabia que um dia a verdade chegaria. E quando chegasse, eu estaria pronto. Naquele fim de tarde, depois do anúncio, ela dormiu cedo. Cansada, dizia. Eu fiquei na sala, olhando para o relógio de parede que marcava 10h45. O ponteiro dos segundos se movia como uma respiração lenta, constante. E eu entendi. Era assim que eu sobreviveria. Respirando devagar, 1 segundo de cada vez, até o silêncio me contar o resto da história. O tempo se tornou meu cúmplice. E foi nesse pacto invisível que começou a nascer o que viria a ser meu plano. Ainda não uma vingança, apenas o embrião dela. 2 anos de distância haviam me transformado. Ela só ainda não sabia o quanto. Os sinais não aparecem de uma vez. Eles se infiltram nas frestas do cotidiano, discretos, quase educados.
Primeiro vem como ruídos, depois como certezas. Quando se vive há décadas ao lado de alguém, não é preciso muito para notar quando um perfume é novo, quando um sorriso é falso ou quando uma ausência vem carregada de outro nome. Foi numa quinta-feira que percebi o primeiro rastro. Eu tinha ido até o carro dela para deixar o guarda-chuva, porque o tempo ameaçava chuva. No banco do passageiro havia um casaco masculino, cinza escuro, com o zíper quebrado. Era grande demais para ela, novo demais para mim. Olhei por alguns segundos, depois fechei a porta e voltei para dentro. Quando ela chegou à noite, perguntei se havia esquecido algo no carro. Nada importante, respondeu sem olhar para mim. No dia seguinte, o casaco havia sumido. Comecei a perceber padrões. As quartas e sextas viraram dias sagrados, cheios de compromissos misteriosos. Pilates, ela dizia. Reunião de projeto. Só que o cheiro de perfume trocava de notas a cada semana. Às vezes cítrico, às vezes amadeirado. Nenhum deles era o meu. Um domingo resolvi testar. Perguntei casualmente o nome da instrutora de Pilates. Ela respondeu rápido demais. Mariana. 3 dias depois comentei o mesmo nome fingindo confusão. Aquela sua professora, a Marina, não é? Ela hesitou por meio segundo antes de corrigir. Isso, Marina mesmo. Eu não disse nada. Com o tempo, as mentiras dela começaram a se repetir com a precisão de um roteiro mal escrito. Chegava tarde, dizia que o trânsito estava um caos, mesmo quando eu via pelas câmeras de segurança da rua que o fluxo estava livre. Um dia voltou com um arranhão no braço. Cachorro de uma colega. Na semana seguinte, um brinco dourado apareceu no console do carro. Disse que era de uma amiga. Não perguntou qual, nem percebeu que eu havia guardado o objeto. Comecei a colecionar silêncios. Cada um deles era uma anotação invisível no meu caderno mental. Eu não precisava de escândalo. Precisava de provas. O mundo dela era tão previsível que bastava observar. Havia também as mensagens. Eu nunca vasculhei o celular dela, mas o modo como ela o protegia dizia mais do que qualquer conteúdo. De repente, passou a deixá-lo virado para baixo na mesa. E a risada, aquela risada curta, abafada, surgia em momentos aleatórios. O tipo de riso que se solta quando alguém escreve algo proibido. Lembro de uma noite em particular. Estávamos vendo televisão, ou fingindo ver. Ela recebeu uma notificação. O rosto dela se iluminou por um instante. Rápido, mas suficiente para transformar o ambiente. O que antes era só uma sala iluminada por uma tela, virou o palco de uma mentira. Eu não perguntei nada. Ela bloqueou o celular, respirou fundo e disse: "O filme tá sem graça, né?" Eu apenas concordei. Naquela noite, antes de dormir, anotei numa folha em branco: "A alguém." 3 palavras. Era tudo o que eu precisava para entender a extensão do que viria. Os amigos começaram a notar o brilho diferente nela. Comentavam: "Ela parece rejuvenescida." Um até brincou: "Essa gravidez fez bem para ela." Eu apenas sorria. Rejuvenescida. Talvez porque a mentira tem esse efeito, dá uma falsa sensação de poder. Mas poder sem raiz apodrece rápido. Houve uma noite em que ela chegou tarde demais. O relógio marcava quase 1 da manhã. Entrei na cozinha para fingir que estava pegando água. Ela entrou logo depois, ofegante, com o cabelo ainda molhado. "Pegou chuva?" Perguntei. "Muita", respondeu. Só que lá fora o chão estava seco. Eu a observei subir as escadas. E pela primeira vez, o amor não me doeu. O que senti foi algo diferente. Um tipo de clareza fria, quase libertadora. Aquela mulher não era mais minha esposa. Era apenas uma personagem interpretando o papel de esposa dentro da minha casa. Na manhã seguinte, percebi que algo nela também havia mudado. Ela se tornou mais confiante, começou a cantarolar, a cuidar da aparência, a usar roupas novas. Eu a elogiava e ela retribuía com respostas neutras. "Obrigada." Nada mais.
O tipo de resposta que se dá a um estranho. Foi então que o erro aconteceu. O erro dela. Estávamos tomando café quando ela deixou o celular sobre a mesa. Vibrou. O nome que apareceu na tela foi Mariana do Pilates. Eu não toquei, não me movi, apenas a olhei. Ela pegou o aparelho rápido demais. O olhar de quem tenta disfarçar o pânico. Mensagem da academia, disse, a voz meio trêmula. Claro, respondi sem desviar os olhos, e naquele instante ela entendeu que eu sabia. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Nenhuma acusação, nenhum confronto, apenas olhares. Ela tentava agir normalmente, mas a tensão era um fio invisível esticado entre nós. Eu, cada vez mais calmo. Ela, cada vez mais nervosa. Comecei a notar as ausências dela no calendário, os horários incoerentes, as desculpas apressadas. O nome Mariana desapareceu do vocabulário, substituído por um colega ou o pessoal da agência. Era quase cômico ver a mentira trocando de roupa. Certa noite, quando ela saiu dizendo que iria ao supermercado, esperei 15 minutos e liguei para o mercado. Fechava às 9. Eram 9h20. Guardei o telefone. Nenhuma raiva, só método. 2 horas depois, ela voltou. Trouxe uma sacola com meia dúzia de itens, comprados em outro horário, provavelmente no dia anterior. O detalhe que entregou tudo foi o rótulo do leite. Uma marca que o mercado da cidade nem vendia. Foi ali que entendi. Não era apenas traição. Era desdém. Ela acreditava que eu era burro, que eu estava velho, distraído, domesticado pela rotina. Ela se enganou. A cada novo indício, algo dentro de mim se fortalecia. Eu já não me via como vítima, mas como observador. E observadores, quando ficam em silêncio, são os mais perigosos. Numa noite qualquer, abri o computador e comecei a revisar nossas contas bancárias conjuntas. Movimentações estranhas, transferências pequenas, mas constantes. O destino? Uma conta nova, aberta em nome de uma assessoria de imagem. Nunca havíamos falado sobre isso. Fechei o notebook devagar e percebi que a história dela começava a se desmanchar sozinha. Bastava tempo. Bastava eu continuar calado. E foi isso que fiz. Continuei vivendo. Comendo, trabalhando, sorrindo nas fotos. Um ator que sabe o roteiro inteiro, mas finge não conhecer o final. O tempo, mais uma vez, era meu cúmplice. E eu sabia que ele me traria aquilo que sempre traz aos pacientes. A revelação completa. Quando o 4º mês de gravidez chegou, ela começou a reclamar de cansaço. Dormia mais cedo. Deixava o celular no modo silencioso, escondido no criado mudo. Eu o via ali, parado, como uma bomba relógio. Numa manhã, o aparelho tocou enquanto ela tomava banho. O nome piscou na tela. D. Apenas isso. Uma letra. Simples, direta. Eu não atendi. Só olhei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. O jogo estava em curso. E dessa vez, eu é que conduziria as regras. Na manhã seguinte ao telefonema de D, levantei antes do sol. A casa ainda dormia, mergulhada num silêncio que parecia cúmplice. Caminhei até o banheiro e parei diante do espelho. Não me olhava de verdade há muito tempo. O homem refletido parecia outro. Rugas mais fundas, olhos opacos, o tipo de olhar que já viu mais do que gostaria. Por um instante, senti pena dele. Depois, não mais. Porque percebi que aquele homem, o que me encarava de volta, estava acordando. Passei os dedos na barba grisalha e pensei em como eu havia envelhecido ao lado de alguém que me esqueceu ainda vivo. Um dia, fui o centro de uma família, o alicerce, o ombro que sustentava o peso de todos. Agora, era apenas um detalhe num cenário que não me pertencia mais. E mesmo assim, algo dentro de mim ainda pulsava. Não era raiva, era clareza. A espécie de lucidez que só nasce quando o amor morre de vez.
Eu me lembrava bem de quando éramos diferentes. Nos primeiros anos, ela me admirava. Dizia que eu era o homem mais sensato que conhecia, que minha calma a acalmava também. Com o tempo, essa calma virou irritação para ela. Você nunca reage, nunca explode, dizia. E talvez tenha sido isso mesmo que a afastou. O fato de eu não jogar o jogo dos gritos e das culpas. Só que agora, essa mesma serenidade seria a minha maior arma. O homem no espelho sorriu. Pela primeira vez em meses, o reflexo me pareceu familiar. Enquanto ela dormia no quarto ao lado, eu voltei para o escritório e abri uma pasta antiga. Lá estavam cópias de contratos, senhas de contas, o documento da casa, o registro do carro. O básico que se guarda quando se tem mais a perder do que a ganhar. Guardei tudo num envelope novo com a etiqueta pessoal. Depois escrevi uma data futura na frente. 14 de novembro. Um prazo. Eu ainda não sabia exatamente para quê, mas sabia que até lá tudo precisaria estar pronto. Durante os dias seguintes, mantive a rotina. Café às 7, jornal às 8, silêncio o dia inteiro. Ela continuava com as mesmas desculpas, as mesmas ausências. E eu, paciente, deixava o teatro seguir. Não havia motivo para a pressa. A pressa é inimiga da justiça, e o que eu queria não era vingança, era justiça. Comecei a observar o espelho de outro modo. Todo homem, em algum ponto da vida, precisa se ver sem a máscara do marido, do pai, do provedor. Precisa se ver como indivíduo, mesmo que o reflexo o assuste. Foi isso que fiz. Me olhei até o desconforto passar. Até que o homem ali deixasse de parecer derrotado e começasse a parecer perigoso. Eu já não tentava entender o porquê da traição. Traições têm menos a ver com desejo do que com covardia. E ela era covarde. Eu só precisava esperar que sua própria mentira a cercasse. Uma tarde saí de casa mais cedo e fui caminhar pelo bairro. Queria respirar, pensar. Acabei entrando num café pequeno que costumávamos frequentar anos atrás. A moça do balcão me reconheceu. "Quanto tempo, seu Augusto? E a dona Helena, tudo bem?" Sorri e respondi. "Tudo ótimo, tudo como sempre." Foi a primeira mentira que me serviu de escudo. Sentei perto da janela. Do lado de fora, vi reflexos de carros, casais, risos. E me perguntei quando foi que eu me tornei invisível. O mundo seguia, mas eu tinha ficado preso numa história que já tinha acabado. Foi ali que decidi que não esperaria mais por um final trágico. Eu o escreveria com minhas próprias mãos. Naquela noite, olhei para ela de um jeito diferente. Ela falava ao telefone, sussurrando no corredor, como quem planeja um encontro. O mesmo tom doce que um dia foi meu, agora era usado contra mim. Eu apenas escutei. Quando desligou, veio até mim com um sorriso falso. "O médico marcou o ultrassom para a semana que vem. Quer ir junto?" "Claro", respondi. O tom da minha voz foi tão calmo que ela pareceu aliviada. O jogo naquele momento virou completamente. No espelho, o homem de antes teria reagido. Teria gritado, pedido explicações, talvez quebrado alguma coisa. O homem de agora não. Ele aprendera que há mais poder em um olhar frio do que em 1000 acusações. Nos dias seguintes, comecei a agir de forma metódica. Pesquisei advogados, atualizei assinaturas, revisei o testamento. Fiz cópias de tudo. Guardei em pastas separadas. Um detalhe importante: nenhum desses papéis mencionava o nome dela como beneficiária. Enquanto isso, ela vivia seu falso paraíso. Postava fotos sorrindo, dizia às amigas que o casamento estava melhor do que nunca. Eu curtia as postagens, fazia comentários genéricos, alimentava a encenação. Ela precisava acreditar que eu era o mesmo homem distraído de sempre. O espelho me devolvia outra versão de mim a cada dia. Um homem mais firme, menos dependente. O tipo de homem que entende que dignidade, às vezes, é mais eficaz que qualquer vingança. Mas eu ainda tinha algo dentro de mim. Um nó antigo,
a necessidade de mostrar a verdade. Não para ela, mas para mim mesmo. Uma noite sentei na poltrona da sala, como fazia antigamente, e comecei a escrever num caderno. Escrevi o que lembrava dos últimos anos. Datas, mentiras, sinais, ruídos. Queria deixar tudo registrado. Não por rancor, mas por precisão. Se um dia alguém me chamasse de frio, eu mostraria aquelas páginas e diria: frio é quem é forçado a congelar para não morrer. Quando fechei o caderno, percebi algo curioso. Eu já não pensava nela como minha esposa. Pensava nela como personagem. E personagens, por definição, têm um papel. O dela era o de me ensinar o valor do silêncio. No espelho do corredor, antes de subir para dormir, parei mais uma vez. Toquei a superfície com o indicador. O homem que olhava de volta já não parecia velho. Parecia pronto. Naquela madrugada, sonhei que estava em uma estrada vazia, dirigindo sozinho. O horizonte era limpo, sem curvas. No banco do passageiro, uma mala vermelha. Dentro dela, papéis. E sobre eles, um envelope com o nome dela escrito à mão. Eu dirigia em silêncio, sabendo que o destino não era fuga, era libertação. Acordei antes do amanhecer. A casa estava quieta, só o som do relógio na parede. E naquele instante, soube. O plano havia começado, mesmo que eu ainda não soubesse o desfecho. O homem do espelho me acompanhava agora em cada gesto, cada palavra contida, cada sorriso medido. Eu o havia trazido de volta. O homem que eu era antes de me perder, tentando salvar alguém que não queria ser salva. A partir dali, ele tomaria as decisões. E Helena, sem saber, já vivia no mundo que ele estava construindo em silêncio. Tudo começou com uma pasta azul. Eu a comprei numa papelaria do centro, daquelas com fecho metálico e cheiro de plástico novo. Era uma simples pasta, mas dentro dela eu colocaria tudo o que restava da minha sanidade. Ela seria o meu espelho externo, o reflexo do homem que já não falava. Apenas planejava. No dia em que trouxe a pasta para casa, Helena estava no quarto, deitada, mexendo no celular. Disse que tinha enjoos, que o bebê andava agitado. Eu sorri, desejei melhoras e fechei a porta devagar. Na sala, sentei à mesa e comecei a separar documentos. Antigos extratos bancários, cópias de transferências, registros de e-mails. Nada que parecesse útil naquele momento, mas tudo que poderia um dia comprovar quem realmente era cada um de nós. Durante a primeira semana, agi como sempre. Café pronto, jornal dobrado, gentileza mecânica. Helena acreditava que eu tinha me resignado. Até me tratava melhor. Talvez por culpa, talvez por medo de ser descoberta antes da hora. Eu a deixava pensar que estava ganhando espaço, quando na verdade ela apenas se movia dentro de um tabuleiro que eu havia desenhado. No fundo, eu sabia. O plano não seria feito de vingança, mas de método. E método exige tempo. Passei a trabalhar mais no escritório. Às vezes ficava horas ali dentro com a porta entreaberta, o som suave do ventilador disfarçando as anotações. Instalei um pequeno gravador de voz, coisa antiga, quase esquecida numa gaveta. Bastava um clique, e tudo o que era dito na casa ficava registrado. Não por maldade, mas por memória. Queria garantir que quando tudo viesse à tona, as palavras falassem por mim. Helena, por sua vez, começou a comentar com as amigas que, finalmente, as coisas estavam voltando aos trilhos, que eu tinha mudado o humor. Eu ri por dentro. Ela confundia silêncio com paz. Não sabia que o meu silêncio era arquitetura. Numa manhã qualquer, fui até o consultório do médico onde ela dizia fazer o pré-natal. A recepcionista educada me olhou surpresa. Dona Helena? Ah, ela transferiu o acompanhamento para outro local, senhor. Mudou há 3 semanas. Agradeci. Saí sem dizer nada. No carro, o rádio tocava uma música antiga, e pela primeira vez em meses, eu cantei junto. Era uma canção sobre enganos. Parecia adequada.
Em casa não a confrontei. Só perguntei à noite, enquanto jantávamos. E o doutor Henrique? Continua te atendendo bem? Ela travou por meio segundo, tempo suficiente para quem já esperava. Ah, mudei de clínica, querido. Questões de convênio. Eu sorri. Que bom que me avisou. Ela sorriu de volta, sem perceber a ironia. Os dias seguintes foram de preparação. Eu reorganizei pastas antigas, revisei meu testamento e liguei discretamente para o contador, pedindo que atualizasse as propriedades no meu nome. Nada que chamasse atenção. Tudo sob a aparência de rotina. Numa tarde chuvosa, encontrei o que seria minha peça-chave. Um seguro de vida em conjunto, feito 10 anos antes. O beneficiário principal era ela. Peguei o telefone e, com voz calma, pedi a alteração. Coloque o nome dos filhos, disse a atendente. Todos igualmente. Quando desliguei, senti uma estranha sensação de leveza, como se tivesse tirado o peso de uma corda do pescoço. Helena começou a notar pequenas mudanças. Eu já não perguntava onde ela ia. Já não insistia em jantares, nem em conversas. Eu era invisível, e ela acreditava que isso era descuido. Não percebeu que, pela primeira vez, eu estava observando tudo com nitidez. Certa noite, ouvi o som da garagem se abrindo. Fingi dormir. Esperei 15 minutos e desci. No lixo, encontrei uma embalagem de vinho italiano, o mesmo que costumávamos comprar em datas especiais. Ela nunca teria gasto tanto sozinha. Aquilo não era apenas desrespeito, era deboche. Voltei para a cama sem dizer nada. Ao amanhecer, ela me perguntou se eu dormira bem. Como uma pedra, respondi. E era verdade, não por paz, mas por controle. Na semana seguinte, comecei a visitar um velho amigo, Ricardo, advogado aposentado. Um homem discreto, do tipo que não pergunta muito, mas entende tudo. Quero revisar alguns documentos de propriedade e herança, expliquei. Ele apenas assentiu, não pediu detalhes e eu não dei. Deixei que acreditasse que era burocracia de velho. Enquanto isso, Helena se preparava para mais um ultrassom. Disse que queria que eu fosse junto. Aceitei. No dia marcado, ela estava nervosa. Não pela gravidez, mas porque sabia que aquele exame seria o primeiro grande teatro público da nossa farsa. No consultório, a médica falava entusiasmada, mostrava a tela com o feto, os batimentos, o milagre da vida. Eu olhava e via apenas o som distante de uma mentira respirando. Quando saímos, ela segurou meu braço e disse: "Eu sei que você está feliz, mesmo que não demonstre." Eu respondi apenas: "Estou observando." Ela riu, achando que era uma piada. Nos dias que se seguiram, gravei tudo: as ligações, as desculpas, as mensagens que ela deixava abertas no computador, achando que ninguém notaria. Uma delas curta dizia: "Não aguento mais mentir, mas ele não desconfia de nada." Era de D, claro. Tirei uma foto com o celular, apaguei os rastros e voltei para o sofá, sereno. O plano não era apenas expor a verdade, era fazê-la cair com o próprio peso. Toda mentira tem prazo de validade. Eu só precisava garantir que quando ela expirasse, eu estivesse de pé. Comecei a fazer anotações diárias. Gastos, ausências, pequenas incoerências. Criei uma planilha simples, escondida numa pasta chamada Reforma da Casa. Nenhum hacker curioso teria a paciência de abrir algo tão banal. Ela, cada vez mais confiante, já falava em mudar de cidade. Um recomeço seria bom para nós, dizia. E eu, calmo. Tudo o que você quiser. Em silêncio, eu já sabia que ela não iria a lugar nenhum. Numa noite fria, sentei-me diante do espelho do corredor. O mesmo espelho do homem desperto. Peguei a pasta azul, folheei os papéis e acrescentei um novo documento. A cópia do ultrassom, com a data e a assinatura da clínica onde ela nunca havia sido atendida. A cada página, a cada prova, eu me sentia menos vítima e mais autor. Autor da minha saída, do meu futuro, do meu próprio final.
Quando o relógio marcou meia-noite, fechei a pasta e sussurrei. Ela já escreveu o primeiro ato. Agora é minha vez de escrever o último. E o homem do espelho, lá atrás, sorriu comigo. Aquela casa já não me pertencia. Não no sentido legal. Meu nome ainda estava no registro, é claro. Mas no sentido invisível, o que realmente importa. Ela havia transformado o lugar onde criamos nossos filhos num santuário do fingimento. Cada canto exalava o cheiro da mentira e cada objeto parecia testemunha muda de algo que eu ainda não podia dizer em voz alta. Nos primeiros tempos, tentei resistir a essa sensação, me convencer de que era exagero, que o problema estava em mim. Mas quanto mais eu observava, mais a casa parecia falar. Não em palavras, mas em sinais sutis. O tapete trocado sem aviso, a toalha nova no banheiro, a música que ela deixava tocando quando estava sozinha, uma playlist de artistas que eu nunca ouvi, mas que provavelmente tinham um nome em comum. D. Helena vivia numa alegria calculada. Sorria demais, ria alto, usava roupas leves dentro de casa, mesmo quando o clima pedia casaco. Passava horas no celular, trancada no quarto procurando enxoval, segundo ela. Às vezes, sentava na varanda com a mão sobre o ventre e o olhar distante, uma atriz de novela representando a maternidade perfeita. Eu, da cozinha, observava a cena como quem assiste a um filme cujo final já conhece. Havia dias em que ela me tratava com carinho, fazia café, perguntava sobre meu trabalho, deixava bilhetes na mesa. Eu respondia com a mesma cordialidade. Ela achava que o jogo estava equilibrado. Não percebia que eu já havia deixado o tabuleiro há tempos. Certa tarde, o carteiro entregou uma correspondência com o nome dela. Um envelope bege, timbrado de uma empresa de logística. Deixei sobre a mesa da sala. Quando ela chegou, pegou o envelope rápido demais, como quem esconde fogo nas mãos. Subiu para o quarto e trancou a porta. 15 minutos depois, desceu sorrindo, fingindo normalidade. No lixo do escritório, encontrei o recibo da entrega. Uma caixa de presentes vinda de São Paulo. O remetente tinha as iniciais DM. Naquela noite, antes de dormir, ouvi o som da gaveta do criado mudo dela se fechando. Esperei o ritmo da respiração se estabilizar e fui até lá, descalço, em silêncio. A gaveta estava trancada. Pequena vitória. Trancar o que antes era aberto. Anotei mentalmente. Os dias seguintes foram de ensaio. Ela agia como se eu fosse o marido ideal. Silencioso, obediente, previsível. Às vezes me beijava na testa. Gesto de culpa disfarçado de afeto. Em uma das manhãs, entrou na cozinha e disse: "Você anda diferente, mais tranquilo. Acho que o bebê está nos aproximando." Eu sorri. Pode ser. Ela não percebeu a ironia amarga escondida entre as sílabas. No fundo, ela acreditava que o tempo apagava rastros. Eu sabia que o tempo apenas os aprofunda. Certa noite ouvi vozes vindas do escritório. 2, para ser exato. A dela e uma masculina, saindo do viva-voz do celular. Fiquei na escada, imóvel. "Você prometeu que ia contar." "Ainda não é hora, amor. Ele anda melhor. Não quero estragar tudo." "Você está brincando comigo. Confia em mim. Logo vai ser diferente." A ligação terminou com um "te amo" sussurrado. Depois, o silêncio voltou. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir o próprio coração batendo. Subi devagar. Entrei no quarto e a vi dormindo. Ou fingindo dormir. O rosto sereno, o corpo virado para o lado oposto. Na mesa de cabeceira, o celular carregando, a tela ainda quente. Por um instante, pensei em pegar o aparelho. Não o fiz. Eu não precisava mais de provas. As provas me tinham. A partir daquele dia, decidi deixar que ela cavasse o próprio buraco. Comecei a ceder. Quando pedia dinheiro, eu dava. Quando falava em comprar algo pro bebê, eu concordava. Anotei cada valor, cada justificativa, tudo.
Uma tarde, veio me mostrar roupinhas novas. Disse que havia comprado em promoção. As etiquetas discretas diziam o contrário. Peças caras, de uma loja de luxo. Bonitas, comentei, e ela sorriu satisfeita. À noite anotei o nome da loja. Entrei no site, procurei o endereço da compra. Lá estava. Cartão de crédito final 1924. O cartão que nunca autorizei para uso dela. Fiz o que qualquer homem paciente faria. Liguei para o banco, pedi extratos detalhados e disse que perdera o cartão. 2 dias depois, o envelope chegou. Havia gastos em hotéis, restaurantes, lojas, todos nos mesmos horários em que ela dizia estar no médico. Guardei as cópias na pasta azul. Cada fatura, uma pedra na fundação do meu castelo de silêncio. Helena continuava vivendo sua farsa como se nada pudesse ruir. Chamava o bebê de nossa bênção. Dizia que o destino havia nos dado uma segunda chance. Em um jantar com os filhos, chegou a colocar minha mão sobre a barriga e dizer: seu pai está aqui, firme como sempre. Eu mantive o papel, o sorriso, a calma. Por dentro, o abismo. Depois desse jantar, fiquei até tarde na varanda. A casa dormia. O vento trazia o cheiro das hortênsias do jardim. Foi ali que percebi. O silêncio que antes me sufocava, agora me fortalecia. O mesmo silêncio que ela acreditava ser submissão era, na verdade, um escudo. Na manhã seguinte, comecei a preparar o desfecho. Visitei meu amigo Ricardo outra vez, entreguei a ele uma cópia de tudo. Guarda isso comigo, pedi. Ele olhou para mim sem fazer perguntas. Vai precisar em breve? Em breve, respondi. Voltei para casa e encontrei Helena no jardim, tirando fotos das flores. A barriga já começava a despontar sob o vestido leve. Ela me chamou. Tira uma foto nossa, Augusto. Fui até ela, peguei o celular e tirei a foto. Ela sorriu com aquele sorriso que, para quem não sabe, ainda parece amor. Mas eu vi o reflexo do meu próprio rosto na lente do celular e percebi que ali, naquele reflexo minúsculo, havia uma calma nova. A calma de quem não quer vingança. Quer justiça. E a justiça tem o hábito de vir com hora marcada. Quando anoiteceu, sentei no sofá e escrevi em uma folha de papel: tudo dentro dessa casa será testemunha. Dobrei a folha e guardei dentro da pasta azul. E pela primeira vez em muitos meses, dormi profundamente, sem sonhos, sem culpa, apenas com a certeza de que a casa dos segredos logo deixaria de ser dela. Toda história tem um ponto em que o silêncio deixa de ser espera e se torna estratégia. O meu chegou numa manhã comum, sem aviso, sem trilha sonora. Apenas o som dos pássaros e o leve arrastar dos chinelos de Helena pelo corredor. Ela entrou na cozinha, com a barriga mais saliente e o mesmo sorriso treinado. Disse que tinha consulta marcada, exame novo, que o médico queria adiantar algumas rotinas. Fingi interesse e perguntei o horário. 10h30, respondeu. Anotei mentalmente. Quando ela saiu, esperei 15 minutos e fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo com a chave reserva que eu mesmo havia escondido meses antes. Dentro, havia um envelope de clínica particular. No canto superior, o logotipo: Geneticare Diagnósticos Avançados. O tipo de laboratório que não se usa para pré-natal de rotina. Peguei o envelope, li o nome completo: Helena Duarte de Albuquerque, análise genética fetal não invasiva. E logo abaixo, em letras pequenas: paternidade incluída a pedido da paciente. O mundo ficou em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um que preenche tudo. Eu me sentei na cama, o papel tremendo levemente nas mãos. Ela havia feito o teste, o mesmo que eu fingia não querer fazer. E a própria ação dela me entregava a verdade. Voltei a colocar o envelope no lugar, exatamente na posição em que estava, e saí do quarto. Na sala, o relógio marcava 9h50. Às 10h15, o carro dela saiu da garagem.
15 minutos depois, eu também. O laboratório ficava do outro lado da cidade, em um prédio de vidro, com recepcionistas que sorriam por obrigação. Esperei na calçada por quase 1 hora. Quando ela saiu, trazia o mesmo envelope de volta, dobrado dentro da bolsa. Entrou no carro e dirigiu rápido, sem olhar para os lados. Eu a segui à distância, calmo, paciente, como quem acompanha o desfecho de um filme que levou anos para ser escrito. Ela parou em frente a um café, o mesmo onde eu costumava ir sozinho. Desceu, olhou para os dois lados e entrou. Minutos depois, um homem chegou. Camisa social azul, mangas dobradas, ar confiante. Tinha um rosto agora. Eles se sentaram, próximos demais para 2 colegas. Ela tirou o envelope da bolsa, mostrou algo a ele. Ele riu aliviado e segurou a mão dela por cima da mesa. Não tirei fotos, não gravei, não precisava. Eu só queria ver o corpo da mentira inteiro de pé, para nunca mais duvidar da minha sanidade. Esperei que saíssem. Quando o fizeram, seguiram juntos até o carro dela. Ele a beijou, longo, seguro, como quem não teme testemunhas. E eu, do outro lado da rua, apenas observei. Dirigi de volta para casa em silêncio. Nenhum som, nenhuma música. Apenas a respiração controlada de quem finalmente entendeu o tamanho do teatro em que vivia. Ao chegar, fui direto ao escritório. Abri a pasta azul e pela primeira vez acrescentei uma nova cor. Um envelope amarelo. Escrevi na frente: Fase 2. Dentro dele, coloquei uma folha em branco e no topo escrevi: DNA, prova final. No dia seguinte, enquanto ela dormia, fui até o banheiro. Peguei a escova de dentes dela, coloquei num saquinho plástico e guardei. Depois, esperei o dia em que ela saiu com as amigas para o que chamava de chá de bebê surpresa. Aproveitei as horas de ausência e fui até o mesmo laboratório com um pretexto simples. Sou o pai. Quero confirmar informações. A atendente, profissional demais para duvidar, apenas pediu um documento e com voz neutra perguntou: "O senhor quer cópia dos resultados?" Assenti. 15 minutos depois, ela voltou com um envelope lacrado. O mesmo logotipo, o mesmo peso. Voltei para casa, sentei na poltrona da sala e abri devagar. O papel deslizou pelas mãos como sentença. Resultado: exclusão de paternidade. Probabilidade: 0%. Não chorei, não tremi. Apenas senti o ar entrar mais fundo nos pulmões. Era como se, por 2 anos, eu tivesse respirado pela metade e agora finalmente conseguisse encher o peito por completo. Dobrei o laudo e o guardei na pasta azul ao lado de todas as outras provas. Cada documento ali tinha um papel, mas aquele era a espinha dorsal, o coração do meu plano. Quando Helena voltou à noite, parecia flutuando. Contou que o chá de bebê fora lindo, que as amigas estavam emocionadas. Você devia ter ido e a adorar. Eu sorri. Talvez no próximo. Ela riu, sem entender o duplo sentido. Nos dias seguintes, continuei com a mesma serenidade. Preparei o jantar, limpei o jardim, assisti aos noticiários. Ela me observava às vezes com curiosidade, talvez tentando decifrar o motivo de tanta calma. O motivo dormia na gaveta do escritório, lacrado em papel timbrado. Foi durante o 8º mês de gravidez que decidi que o teatro merecia um último ato. Um que ela jamais esqueceria. Organizei um jantar. Disse que queria celebrar a nova fase. Convidei nossos 2 filhos, que moravam em cidades diferentes, e pedi que viessem. Helena adorou a ideia. Passou o dia inteiro preparando a casa, arrumando flores, escolhendo roupa. Eu observava de longe, cada gesto dela reforçando a ironia daquele cenário. Naquela noite, a mesa estava posta como nos velhos tempos. Risadas forçadas, brindes, lembranças do passado. Ela estava radiante. Falava do bebê como quem fala de um troféu. Eu deixei.
O vinho foi servido. As taças tilintaram. Quando o jantar chegou ao fim, pedi 1 minuto. Fui até o escritório, peguei um envelope e voltei. Coloquei sobre a mesa, entre os pratos e as velas já derretidas. Antes de dormirmos, tem algo que quero mostrar. Ela olhou curiosa. Os filhos também. O que é isso? Perguntou. É o resultado do exame que você fez escondida de mim. O ar saiu da sala como um sopro único. Ela empalideceu. Tentou rir. Do que você está falando, Augusto? Do que você já sabe. Abri o envelope, tirei a folha e a deslizei até o centro da mesa. Ninguém se moveu. Só os olhos dela tremiam, percorrendo as linhas. Quando chegaram as palavras exclusão de paternidade, as mãos começaram a tremer também. Os filhos olharam confusos, tentando entender. Ela tentou falar, a voz quebrada. Isso é um erro. Não é erro. Interrompi calmo. É o fim da mentira. Levantei-me devagar, sem gritos, sem plateia. Fui até o aparador, peguei minha taça e completei com o último resto de vinho. Vocês podem ficar com o jantar, eu fico com a verdade. E saí da sala. Atrás de mim ouvi o som de uma cadeira caindo e o choro abafado. Mas eu não voltei. Subi as escadas, peguei a pasta azul, a mala pequena que estava pronta havia semanas, e saí pela porta lateral. O relógio marcava 23h14. O mesmo horário em que, 2 anos antes, eu havia ouvido o primeiro silêncio entre nós. Dessa vez, o silêncio era meu. O jantar começou como um retrato do passado. A mesa grande, o cheiro de comida caseira, as luzes amareladas, a música baixa. Helena estava eufórica, vestida como quem se prepara para uma comemoração que esperou por toda a vida. Usava um vestido azul que eu mesmo comprei anos atrás, numa época em que ainda acreditava que o amor bastava. Ela ajeitava os talheres, os guardanapos, o buquê no centro. Queria que tudo fosse perfeito. E foi. Só que não do jeito que ela imaginava. Nossos filhos chegaram sorrindo. O mais velho, Paulo, com a esposa. A mais nova, Júlia, grávida de 4 meses também. Ironias que a vida parece saborear. Quando Helena viu a filha, correu para abraçá-la, emocionada. 2 bênçãos vindo juntas, disse, segurando a barriga. Eu observei em silêncio, pensando como o destino às vezes brinca com as proporções. 2 mulheres grávidas, mas apenas uma trazendo dentro de si o que realmente lhe pertence. Durante o jantar, Helena falava sem parar. Contava histórias antigas, relembrava viagens, ria alto. Fazia piadas sobre envelhecer, sobre a sorte de termos construído uma família sólida. Cada palavra era um golpe disfarçado de carinho. Ninguém via, mas eu sentia o veneno escorrendo por baixo das frases. Paulo brindou. Aos novos começos. E todos ergueram as taças. Eu também. Aos começos, repeti baixinho. Helena tocou minha mão e sorriu. O gesto para os outros era ternura. Para mim era a lembrança do quanto ela se tornara uma atriz perfeita. Esperei o jantar se arrastar. Deixei que ela brilhasse, que as risadas enchessem a sala, que o clima de falsa harmonia se consolidasse. A cada prato trocado, eu sentia o tempo se aproximar. Quando o último garfo repousou, levantei devagar. Antes da sobremesa, disse, há algo que eu preciso compartilhar. Helena sorriu, sem entender. Mais um brinde? Quase isso. Fui até o escritório e voltei com o envelope. O mesmo que dormia na pasta azul desde o dia do laboratório. Segurei-o entre os dedos, sem pressa. A conversa parou. O ar ficou espesso, como se a casa pressentisse o que viria. Helena, comecei. Há semanas você vem falando sobre honestidade, sobre recomeços. Eu achei justo que essa honestidade também incluísse todos nós. Ela riu, tensa. O que é isso, Augusto? É o resultado do exame que você fez sem me contar.
Aquele que dizia respeito à paternidade do bebê, que todos aqui acreditam ser meu. Silêncio. Paulo olhou para a mãe, confuso. Júlia franziu a testa. Helena levou a mão à boca. Você está louco. Coloquei o envelope sobre a mesa e o deslizei até ela. Abre. Ela não se moveu. Então, eu mesmo abri. Tirei o papel dobrado, alisei as bordas e li em voz alta, devagar, como quem lê um contrato. Resultado: exclusão de paternidade, probabilidade 0%. A voz não tremeu, nem uma sílaba. O som do relógio da parede tomou conta do ambiente. Paulo foi o primeiro a falar. Mãe, o que ele está dizendo? Ela tentou responder, mas as palavras saíam sem forma. Ele está inventando. Isso é uma armadilha. Júlia olhava para mim assustada. Pai, o que está acontecendo? Eu respirei fundo. Acontecendo? Apenas a verdade, filha. A verdade que mora nesta casa há meses, sufocada pelo medo e pela aparência. Helena se levantou. As mãos tremiam, os olhos marejados. Você está me humilhando. Não, respondi. Você fez isso sozinha. Ela bateu na mesa desesperada. Você não tem provas. Estão todas aqui. Apontei para o envelope. E também no escritório do Ricardo, o advogado. Se quiser confirmar, peça a ele. Está tudo datado, assinado e autenticado. Paulo olhou para a mãe como quem vê pela primeira vez um estranho. É verdade, mãe. Ela não respondeu. As lágrimas escorreram, o corpo balançando entre a negação e o colapso. Ele quer me destruir. Repetia. Não. Eu disse baixo. Quero apenas o silêncio que me roubaram. Júlia chorava em silêncio. Paulo tentava amparar a mãe, mas ela se afastava, como se tocar nos filhos fosse encarar o espelho. Eu me levantei, peguei a taça, dei um último gole de vinho. Vocês todos merecem saber que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de testemunhas, mas a mentira, essa sim, sempre exige plateia. Helena soluçava. Você vai nos abandonar agora? Depois de tudo? Sorri. Um sorriso que ela nunca tinha visto. Depois de tudo, não. Por causa de tudo. Ela tentou se aproximar. Por favor, Augusto, pensa no bebê. Olhei para a barriga dela. Penso. E por isso mesmo não posso ficar. Peguei minha pasta, o sobretudo, as chaves. Caminhei até a porta enquanto a sala se enchia de ruídos. O choro dela, o murmúrio dos filhos, o ranger do relógio. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela casa. O cenário de 40 anos de vida, agora reduzido a entulho emocional. Se quiserem me chamar de frio, disse, chamem. Eu apenas aprendi com ela que o amor, quando apodrece, precisa ser enterrado, não celebrado. Fechei a porta devagar. Lá fora, o ar da noite era cortante, limpo. O tipo de frio que desperta. Caminhei até o carro. Coloquei a pasta no banco do passageiro e sentei. O reflexo do vidro me mostrou o mesmo homem do espelho. Firme, lúcido, inteiro. Enquanto dirigia, o telefone tocou. Era Paulo. Deixei tocar. Depois, Júlia. Também deixei. Haveria tempo para explicações. Mas não agora. Na curva da estrada, olhei pelo retrovisor. As luzes da casa ficaram pequenas, depois sumiram. E pela primeira vez em anos, senti que aquela era uma saída, não uma fuga. No rádio, uma música antiga começou a tocar. Era a mesma do café, aquela sobre enganos. Aumentei o volume. Sorri. Helena provavelmente estava no chão da sala, cercada de palavras quebradas, tentando entender como o castelo desabou tão de repente. Mas a verdade é que ele nunca existiu. Eu apenas deixei de sustentar as paredes. A noite seguiu silenciosa, o volante firme nas mãos, o coração calmo. Eu sabia que não haveria volta, e, estranhamente, isso não doía. Doía antes, quando eu fingia. Agora, era só paz. Cheguei ao motel simples que aluguei por semana, deixei a mala no chão e sentei na cama. Do bolso, tirei o exame e o dobrei em 4 partes.
Coloquei dentro do mesmo envelope, fechei e escrevi na frente: fim do primeiro ato. Depois, apaguei a luz. O escuro me acolheu como um velho amigo. A notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginei. Em menos de uma semana, os ecos do jantar haviam atravessado a cidade, as vozes, as redes sociais, os corredores invisíveis das fofocas elegantes. O nome dela, que sempre soou limpo, respeitável, começou a circular como um sussurro de escândalo. Helena, a mulher exemplar, a mãe devota, a esposa dedicada. Agora era apenas Helena, a adúltera. Eu não precisei mover um dedo, nem um post, nem uma palavra. A verdade é um veneno lento, e eu só precisei abrir a garrafa. Os filhos se afastaram. Paulo me ligou 3 dias depois do jantar. Pai, ela está mal. Não come, não sai do quarto. A voz dele tinha um peso novo, o peso de quem finalmente entendeu o preço da ingenuidade. Ela precisa de ajuda, insistiu. Respondi apenas: ela precisa de tempo. Júlia não ligou. Mandou uma mensagem curta, sem julgamentos, apenas um pedido: cuida de você, pai. Foi a única mensagem que respondi. Agora finalmente vou. Nos primeiros dias fora de casa, o silêncio me acompanhou como um cachorro fiel. No quarto de motel, o relógio marcava as horas com o mesmo som constante que antes me irritava. Agora era um consolo. Eu acordava cedo, tomava café solitário e lia o jornal devagar, como quem reaprende a viver. À noite, saía para caminhar. Sentia o vento no rosto, o frio nas mãos. Havia uma liberdade crua em não precisar mais fingir. Enquanto isso, Helena desmoronava. Descobri pelos vizinhos, porque numa cidade pequena, os vizinhos sempre sabem. O amante, o tal D, desaparecera assim que o escândalo ganhou nome. Fechou o escritório, viajou, bloqueou contatos. Covardes sempre saem pela porta dos fundos. Ela tentou sustentá-lo com mensagens, mas ele nunca respondeu. A solidão chegou por etapas. Primeiro a ausência, depois o silêncio, depois o olhar das pessoas na rua. E nada fere mais do que o olhar dos outros quando você perde o papel de santa. Eu não sentia alegria, só uma calma pesada, parecida com o cansaço depois de uma longa viagem. Porque a verdade é que o sofrimento dela não era minha vitória. Era apenas a prova de que o tempo cumpre o que promete. Paulo insistia para que eu voltasse. Dizia que a família podia se recompor. Eu ouvia e deixava ele falar. A juventude acredita que o perdão cura tudo. A velhice entende que há feridas que só fecham se não forem tocadas. Um dia, ele apareceu na porta do motel. Estava diferente, os olhos fundos. Ela quer te ver, pai. Eu respirei fundo. Para quê? Para pedir perdão. Fiquei em silêncio. Lembrei do jantar, da voz dela tremendo, das mãos tentando esconder o ventre como se pudesse esconder também a culpa. Não precisa, Paulo. O perdão já aconteceu. Só que não é para ela. Ele me olhou sem entender. Para quem, então? Para mim mesmo. Ele abaixou a cabeça, talvez compreendendo. Antes de sair, deixou um envelope na mesa. Ela mandou isso. Esperei ele ir embora para abrir. Dentro havia uma carta, escrita à mão, a caligrafia conhecida, as mesmas voltas suaves que um dia me encantaram. Li devagar, como quem atravessa um campo minado. Augusto, eu sei que não há explicação que te devolva o que te tirei. Não tento justificar, só entender. Você se afastou, e eu também. Em algum momento, nos perdemos dentro da rotina. Eu busquei fora o que devia ter buscado em nós. Fui covarde. Quis te punir por um vazio que eu mesma criei. Agora tudo que me resta é esse silêncio que você sempre soube usar melhor do que eu. Espero que encontre paz. A minha acabou. Assinava apenas com o nome Helena. Dobrei a carta, guardei na pasta azul. Não chorei, não sorri. Era só mais um documento, o último de uma série. 2 dias depois, a imobiliária me ligou.
A casa seria colocada à venda. Ela precisava de dinheiro, disse o corretor. Eu apenas pedi uma cópia do contrato. O senhor quer comprar de volta? Perguntou o homem. Não. Só quero garantir que o nome que consta lá é o meu. E era. Metade ainda minha. Metade. Sempre ela. Os meses passaram. A barriga dela sumiu das fotos. O bebê nunca apareceu. Diziam que ela perdera a gravidez. Outros diziam que entregara o filho à irmã do tal D. Eu nunca soube. E, talvez pela primeira vez, não quis saber. O que me impressionava era a rapidez com que as pessoas viram a página. Em pouco tempo, Helena virou história antiga. O bairro seguiu, as festas voltaram, as vizinhas acharam outro assunto. E eu, silencioso, percebi que a ruína não faz barulho por muito tempo. Ela cansa até quem assiste. Certa noite, enquanto tomava café na varanda do pequeno apartamento que aluguei depois do motel, vi um carro parar do outro lado da rua. Era ela. Desceu devagar, mais magra, os cabelos curtos, o olhar vazio. Ficou parada diante do portão por alguns segundos, como quem espera um convite que não vem. Depois virou as costas e foi embora. Nenhum gesto, nenhuma palavra. Só o som dos passos dela se afastando e o eco do que restou de nós desaparecendo com eles. Naquele instante, entendi que o amor, quando termina, não se apaga como uma chama. Ele apodrece devagar, até virar cinza dentro da memória, e eu já não respirava fumaça. Os dias seguintes foram simples. Comecei a escrever tudo o que vivi, não como confissão, mas como registro. Queria deixar algo concreto, para mim mesmo. Chamei o caderno de O Livro do Silêncio. Cada página começava com uma frase que Helena nunca entenderia. Falar é fácil. Calar exige coragem. Não havia mais raiva, nenhum desejo de punição. Só um tipo de gratidão amarga. Porque no fim das contas, foi ela quem me empurrou para fora da apatia. Eu só precisei caminhar o resto sozinho. A queda dela não foi só moral, foi existencial. Perdeu o marido, o amante, os filhos, a casa. Perdeu o nome que usava como escudo. Restou-lhe apenas o espelho, e eu sabia exatamente o que ela veria nele, o mesmo vazio que um dia eu vi. Um ano depois, Paulo me ligou novamente. Pai, a mãe está doente. Doente de quê? Perguntei. De arrependimento, eu acho. Fiquei em silêncio por longos segundos. Então ela ainda está viva. Ele não respondeu. Quando desliguei, percebi que não havia amargura em mim, nenhum desejo de vê-la sofrer mais. Apenas a constatação simples de que tudo chegara onde devia chegar. Fechei o caderno, olhei pela janela e vi o céu limpo, sem nuvens. Pensei no tempo que perdi tentando entender o que não tinha explicação. E me dei conta de que, talvez, a vida sempre soube o que estava fazendo. Helena caiu, mas eu também precisei despencar para me reconstruir. A diferença é que, quando ela caiu, procurou alguém para segurá-la. Eu aprendi a pousar sozinho. Faz pouco mais de um ano desde o jantar. O tempo, esse velho cúmplice, cumpriu seu papel sem pressa. A vida que antes era ruído, agora é som de vento. As manhãs são lentas, o café demora a esfriar, e o relógio já não serve para medir nada além da paz. Moro em um pequeno chalé na beira do mar, herança esquecida dos meus pais, que um dia pensei em vender. Hoje é meu refúgio. As janelas ficam sempre abertas, e o cheiro de sal se mistura ao das páginas dos livros que voltei a ler. Às vezes acordo antes do sol, caminho até a praia, e observo o mar mudar de cor. Há algo de reconfortante em ver o mundo recomeçar todos os dias, mesmo depois de tanto ter desabado. A solidão, que um dia me pareceu sentença, agora é abrigo. Descobri que o silêncio não é ausência de som, é presença de si. De Helena, quase nada sei. Ouço notícias fragmentadas. Alguém disse que ela vendeu a casa e se mudou para o interior. Outros dizem que trabalha num colégio que dá aulas de literatura. Ironia fina,
Ela que viveu de mentira, ensinando palavras, não me revolta. Sinto uma espécie de compaixão distante, o tipo de ternura que nasce quando já não existe amor, mas ainda existe memória. Os filhos aos poucos voltaram. Paulo visita nos fins de semana. Traz o neto que corre descalço pela areia, rindo alto, chamando meu nome com uma alegria que desarma qualquer sombra. Júlia deu à luz uma menina e me fez padrinho. Chama-a de Clara, porque foi a partir da escuridão que a luz voltou, disse ela. Senti vontade de chorar, mas só sorri. Há coisas que não precisam de lágrimas, basta o silêncio de um coração grato. No quarto, sobre a mesa, ainda guardo a pasta azul. Não por rancor, mas como lembrança do homem que precisei ser para me libertar. Dentro dela, cada documento é um pedaço da minha travessia. O exame, a carta, os recibos, o contrato da casa. Tudo o que um dia me feriu, agora é apenas arquivo. Ontem, pela primeira vez, pensei em queimá-la. Acendi a lareira, segurei o envelope com o exame e fiquei olhando o fogo. Mas em vez de jogá-lo, fechei de novo e o coloquei de volta no lugar. Não porque ainda me prenda, mas porque todo homem precisa se lembrar do dia em que deixou de ser fraco. Há noites em que o vento sopra mais forte e eu ouço o estalar das janelas. Nessas horas, lembro do espelho, o mesmo em que me encarei pela primeira vez depois da traição. Hoje, o homem refletido não me assusta mais. Enxergo nele a serenidade que busquei por metade da vida. Envelheci, sim. Mas envelhecer com dignidade é um luxo que poucos conquistam. Outro dia, uma vizinha me perguntou se eu ainda acreditava no amor. Ri. Disse a ela que acredito. Só não acredito mais na necessidade de ser amado para existir. O amor, aprendi, é um verbo que se conjuga primeiro na solidão. Às vezes penso em Helena, não com raiva nem com saudade. Penso nela como quem lembra de uma estação antiga. O tipo de lugar por onde você precisou passar para chegar onde está. Se pudesse dizer algo, talvez dissesse: obrigado por ter me destruído a tempo. Porque é isso, certas ruínas são livramentos disfarçados. Hoje vivo com pouco, um rádio velho, 2 livros, 3 xícaras, mas tudo é meu, até o silêncio. Principalmente o silêncio. Ele é o som exato da minha vitória. Nas tardes de domingo, gosto de sentar na varanda e ver o sol cair sobre o mar. Sempre há um instante em que a luz muda. Nem dia, nem noite, um entrelugar. É o momento em que o mundo parece suspenso. Foi nesse mesmo entrelugar que aprendi a ficar. Numa dessas tardes recebi uma carta. O envelope simples, sem remetente. O traço, porém, era familiar. Abri devagar. Augusto, espero que esteja bem. Quis escrever não para pedir, nem para lembrar, só para agradecer. Você me ensinou sem palavras o que é verdade. E mesmo que tenha aprendido tarde, aprendi. Helena. Li uma vez, depois outra. Não senti nada além de uma leve brisa por dentro. Dobrada, a carta foi parar dentro da pasta azul. E lá ficou, junto das cinzas de uma vida que não existe mais. À noite, caminhei até a beira do mar. O vento estava frio, mas agradável. Sentei na areia e fiquei olhando o horizonte, aquela linha tênue entre o que fica e o que vai. Pensei em tudo o que vivi, no homem que fui, no que me tornei. E entendi, enfim, que a vingança é apenas uma tentativa desesperada de continuar preso ao que já acabou. A verdadeira liberdade é simplesmente ir embora e não olhar para trás. O mar respirava diante de mim, constante, paciente, eterno. Deixei que as ondas lavassem meus pés, como se apagassem as últimas pegadas do passado. E pela primeira vez em muito tempo, falei em voz alta. Está tudo bem agora. O vento levou as palavras. E eu deixei. Levantei devagar. Olhei o céu que começava a se cobrir de estrelas e voltei para casa. A pasta azul ficou sobre a mesa, aberta, como um livro terminado. Fechei a janela, apaguei a luz e sorri no escuro.
Porque às vezes o final de uma história não é o castigo, é o renascimento de quem finalmente aprendeu a viver em paz com o próprio silêncio.